Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. A gente vai continuar a aula que a gente estava apresentando aí, tipos especiais de grafos, tá? E vamos falar agora dos grafos regulares. O que vai ser um grafo regular? Bom, em princípio, um grafo regular é aquele em que todos os vértices têm o mesmo grau, certo? Então, eu posso, por exemplo, me referir a um vértice em que todos os... um grafo em que todos os vértices têm grau K, tá? Eu posso me referir a ele como um grafo K regular. Então, um grafo. Aqui acho melhor eu escrever. Tá? Um grafo K regular é aquele em que todos os vértices têm grau K. Aqui eu desenhei aqui um exemplo de grafo regular, tá? Nesse caso aqui um grafo 3 regular, porque cada um dos vértices tem grau 3, tá? De cada um dos vértices sai exatamente 3 arestas, tá certo? Uma coisa interessante que a gente já usou muito isso, apareceu em alguns exercícios que a gente resolveu, embora eu não tenha chamado de grafo regular, tá? E, por exemplo, se eu quiser saber o número de arestas que eu tenho nesse grafo, é muito fácil usando as coisas que a gente já estava usando aqui em exercícios anteriores. São, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices e todos eles têm grau 3. Tá? Portanto, se eu fizer o número de arestas vezes 2, vai ser 3 vezes 6. E aí, portanto, o número de arestas vai ser igual a 9. Certo? A gente já tinha resolvido exercícios fazendo exatamente isso, só que a gente ainda não chamava de grafo regular. Tá? E nesse caso aí, um grafo 3 regular. Bom, mais um tipo especial de grafo, tá? Que eu vou chamar de ciclo. No caso aqui eu estou falando CN, seria um ciclo que tem N vértices, tá? E a ideia é mais ou menos a seguinte: considera os vértices e aí eu escolho uma ordenação para esses vértices de 1 até N, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui, com 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aí eu escolho uma ordem aqui de 1 até 5 nesse caso. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E o último tem que estar ligado ao primeiro. Então, o último liga o primeiro. Tá? E aí, depois de eu ligar o último ao primeiro, eu faço o seguinte: cada um deles está ligado ao seu sucessor. Então, o 1 tem que estar ligado ao 2, o 2 ligado ao 3, o 3 ligado ao 4, o 4 ligado ao 5. Certo? Aqui eu escolhi essa ordem, poderia escolher outra ordem, tá? De novo aqui. Poderia escolher, vou chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5. O 5 ligado ao 1, né? O último ligado ao primeiro, do 1 vou para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Tá? Aqui eu tenho 2 exemplos de caminho, de ciclo, desculpa. Tá? De ciclo de tamanho 5, nesse caso. Tá? Aqui até esse é complementar desse, mas isso não é relevante agora para o que a gente quer ressaltar. Tá? Dá para entender o que é ciclo. Aqui fica bem mais evidente a ideia de ciclo mesmo, de você ir fazendo cada um ligado ao seu sucessor e o último você liga ao primeiro. Tá? Tem uma definição um pouco mais formal, tá? Que a gente poderia dar, mas ela é mais difícil de entender de cara o que seria um ciclo.
Um ciclo é um grafo conexo, tá? 2 regular. Ou seja, todos eles aqui, todos os vértices têm grau 2, tá? E o grafo é conexo. Certo? E aí eu consigo sair de qualquer um e chegar a qualquer um dos outros passando só por arestas do grafo. Tá? Mas essa definição, como eu falei, ela é um pouco menos fácil de você entender assim de cara. Embora, se você analisar cada uma das definições envolvidas nessa definição nova, tá? Você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. É um grafo 2 regular conexo. Bom, agora vamos falar da ideia de caminho. Tá? No caso aqui, caminho vai ser representado por Pn. E aí a ideia é assim, um caminho com N passos ou um caminho com N arestas é representado por Pn. Tá? E o que vem a ser um caminho? Bom, você pensa nos vértices do grafo, tá? E considera que você quer ir passando de um para o outro. Certo? Então você vai do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Isso é exatamente a ideia de ciclo. Se você for do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, até chegar no último, tá? E não for do último para o primeiro, tá? Você tem um caminho de tamanho igual à quantidade de arestas que você seguiu. Então, se você pega um ciclo, como os que eu tenho representado aqui, então você tem, aqui estão os vértices. Isso é um ciclo. Tá? E aí, desse ciclo, eu apago uma aresta, você tem um caminho. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um P4. 1, 2, 3, 4. 4 arestas. Tá? Fica óbvio, né, que se o meu caminho é um P4, é porque eu tenho exatamente 5 vértices. É como se eu tivesse o ciclo de 5 e apago uma aresta. Tá? E é isso que a gente chama aí de caminho. A gente já usou essa ideia de caminho para alguns exercícios aí também, que a gente já tinha feito. Tá? Aí fica uma coisa um pouco mais formalizada para se caso você precisar fazer demonstrações, alguma coisa assim. Tá bom? Isso aí. Até a próxima.